Olá, você que acompanha a programação aqui da Rede MLC, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do nosso podcast, do Deixa que eu pergunto. Eu quero perguntar de você, você já teve uma dor de cabeça? Já teve assim aquela dor de cabeça concentrada só num lado da sua cabeça, aquela dor aguda, que quando você acorda, você não consegue abrir o olho porque a luz te incomoda, pisar no chão te incomoda, tudo te incomoda, te dá enjoo, náusea. Eu estou relatando as dores de cabeça que eu sinto, viu, doutor Daniel? É mais ou menos por aí. Tô percebendo. Essa é a famosa enxaqueca. Mas andando junto com as enxaquecas da vida, a gente tem dores de cabeça por causa de tensão, dores de cabeça por causa de viroses, dores de cabeça do cotidiano e dores de cabeça que muita gente não busca explicação e, portanto, fica com a dor de cabeça tomando analgésico. E tomar só analgésico para tratar a ferida não vai resolver a causa, ou seja, o soco que está causando a ferida. Vamos conversar hoje com o Dr. Daniel Chaves, neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia, integrante dos times do Hospital Adventista de Manaus e do Instituto Indoor, Instituto Avançado de Dor. Estima-se que pelo menos 95% da população vai ter um episódio de dor de cabeça por ano, doutor Daniel. Essa estatística está correta? Olha, em torno de 95% da população queixa dor de cabeça ao longo da vida, né? Sim. Anualmente, a prevalência anual da dor de cabeça gira em torno de 70%. 70%. 70%. Como é que o neurologista divide esses tipos de dor de cabeça? 70% da população do Brasil, Isso. né? Então, é muita gente. Como é que é essa divisão? O que é a dor de cabeça? Do que ela vem? Do que ela surge? Quando ela não é decorrente de um processo gripal, por exemplo? Como é que é a vida da pessoa que tem a dor de cabeça? Como é que o neurologista classifica isso? Primeiramente, a gente precisa saber algumas características com relação à dor de cabeça. Essa prevalência que eu falei de 70%, ela engloba todas as dores de cabeça, inclusive a pessoa que tem uma dor de cabeça por conta de uma virose, né? Porque bateu a cabeça, qualquer motivo, né? Uhum. Mas, assim, o mais comum no nosso consultório, né, é a cefaleia tensional. É a dor de cabeça mais comum, né? A dor de cefaleia tensional episódica. O que é essa cefaleia tensional episódica? É aquela dor de cabeça, né? Geralmente ela tem uma característica mais compressiva, né, de constrição, em aperto, de mais leve intensidade e que dá esporadicamente, quando a pessoa está mais sob estresse, né? Está sobrecarga no trabalho, está passando alguma situação em casa de cunho emocional, está sobrecarregada de alguma forma, e aí gera aquela dor de cabeça, né? A cefaleia tensional, ela tem uma característica que ela pode durar ali de meia hora até dias, né? Ela pode se tornar aquela dor de cabeça que não incomoda tanto pela intensidade, mas sim pela continuidade ali. Às vezes passa 2, 3, 4 dias sentindo a dor de cabeça, principalmente quando a pessoa não tira um momento para repousar, né, para fazer alguma técnica de relaxamento ou tomar até mesmo algum analgésico, algum anti-inflamatório, alguma coisa que possa fazer passar aquela dor, né? Essa é a dor de cabeça mais frequente, que é a cefaleia tensional. Ela corresponde de todas as dores de cabeça, ela corresponde aí entre 40% e 70% de todos os casos de dor de cabeça. Quando o senhor fala, desculpe, Pode quando o falar. senhor fala a dor de cabeça de pressão, que é a tensional, algumas pessoas já alegam logo, é pressão alta. Já ouvi comentários a esse respeito. Minha cabeça está dando uma pressão. Será que eu estou com pressão alta? Existe essa confusão? Existe essa relação, sim, porque a dor de cabeça de origem por conta de um pico pressórico também se manifesta por pressão. E a localização é muito... A pressão, que eu digo, a sensação de pressão, de estar em aperto, assim, com pressão, né? E também a localização é muito semelhante, né? A dor de cabeça por conta de um pico de pressão, de aumento de pressão, geralmente é nessa região posterior aqui, né? Próximo da região occipital, próximo da nuca. E a dor de cabeça por tensão muscular também é nessa região e a característica da dor também é muito parecida. Então, sim, existe com certeza essa confusão diagnóstica, né? Aí, nesse momento, o ideal é o quê? Medir a pressão. Se a pressão estiver alterada, né? Estiver acima de 14/9, né? Ou 140/90, então realmente pode ser uma dor de cabeça secundária a pico de pressão. Se bem que a pressão ela pode estar aumentada por conta da dor também, né? No momento que a pessoa está sentindo dor, a tendência da pressão é aumentar um pouco também. Então tem que se fazer uma investigação para ver se essa pressão aumentada ela é a causa ou se ela é a consequência. Mas se naquele momento que ela está sentindo esse tipo de dor, né, essa compressão, essa pressão aqui na região da nuca, né, e ela mede a pressão está normal, então já está meio que excluída a possibilidade de ser por aumento de pressão arterial. E aí aumenta mais ainda a chance de ser por conta de tensão muscular, né? Cefaleia tensional, quais são os outros tipos de dor de cabeça?
Pois é, então essa é a dor mais frequente, como eu disse, a segunda mais frequente é a enxaqueca, né? Que, vamos dizer assim, esse nome cefaleia tensional, ele não é tão conhecido pela sociedade, né? Vamos dizer assim, leiga, né? Pelas pessoas. Então, o nome mais conhecido da dor de cabeça, na verdade, é a enxaqueca, né? Assim, o que as pessoas mais conhecem como dor de cabeça é a enxaqueca. Todo mundo dá o mesmo nome para Exatamente. tudo. Eu tô com enxaqueca. Mas a enxaqueca, ela corresponde, na verdade, a uns 15% só quando a gente preenche os critérios, né? Porque para você fechar um diagnóstico bem definido dessas dores de cabeça, você tem que fechar critérios do tipo específico da dor, duração, uma série de critérios para você fechar o diagnóstico. E, na verdade, quando a gente aplica esses critérios diagnósticos, a gente vê que, na verdade, em torno de 15% só das dores de cabeça é que preenche o critério para a gente fechar o diagnóstico de enxaqueca. E aí sim é aquele tipo de dor de cabeça que você falou no início, né? A característica principal dela é que ela é metade da cabeça, né? Nem sempre, ela pode ser dos dois lados, pode, mas a maioria das vezes ela é hemicraniana, que a gente fala, é só metade da cabeça. O mais comum aqui nessa região aqui, da fronte, né, da têmpora, aqui, ela tem uma característica geralmente latejante, pulsante. Esqueci até desse mesmo, detalhe do pulsante. até mesmo porque a fisiopatogenia dela, ou seja, o que causa, o que motiva o início da dor, é um aumento do fluxo sanguíneo dentro da cabeça, né? As artérias, elas aumentam o calibre, né? Elas aumentam de volume, de diâmetro, e aumenta a quantidade de sangue dentro da cabeça. Então, aumenta a pressão mesmo. É como se as pessoas relatam como... As pessoas relatam como se tivesse um coração pulsando dentro da cabeça, né? Mas é exatamente porque é isso que acontece mesmo. Aumenta o influxo de sangue, né, nos vasos sanguíneos cerebrais e a pessoa sente esse pulsar dentro da cabeça, né? A característica principal da enxaqueca. Aí, junto com isso, de forma muito frequente, a gente observa as pessoas têm intolerância à luz, que é a fotossensibilidade, que é uma coisa muito clássica da enxaqueca, né? E também intolerância ao barulho, né? Mas a pessoa que é a fonofobia, cheiro né? Também, a fotofobia e fonofobia. Mas também pode ter a osmofobia, que é essa do cheiro, né? Então é muito comum uma pessoa com crise de enxaqueca não tolerar ficar perto de pessoas com perfume muito forte, né? Ou algum cheiro específico. E também é muito comum esses cheiros precipitar a crise de enxaqueca, né? Tem pessoas que têm crise de enxaqueca precipitada quando a pessoa chega com um perfume muito adocicado ou muito amadeirado, coisas específicas de cada um, né? Sim. Outra coisa bem frequente nas crises de enxaqueca é a presença de náuseas, né? Ela faz parte desses critérios para a gente fechar o diagnóstico de enxaqueca. Não é sempre também, não é 100% das pessoas que tem, mas é bem frequente. A pessoa tem enjoo, vontade de vomitar, né? É por isso que existe, a gente vê que tem uma relação no eixo intestino-cérebro, né? Existe uma relação muito forte nesse caso da enxaqueca, que é muito comum a pessoa sentir essa dor de cabeça impulsar, né? Latejante, e começar a sentir enjoo, e muitas vezes só melhora quando vomita. Né? Muitas vezes só melhora quando vomita. Eu já vomitei por causa de enxaqueca e só passou depois que eu vomitei. Aí a gente associa o quê? Foi alguma coisa que eu comi. Mas nem sempre é. Nem sempre é. Pode ser, porque a alimentação é uma das coisas que mais precipita a crise de enxaqueca, mas nem sempre é, né? E outro sintoma também que não é tão frequente quanto o enjoo, mas também que a gente observa com certa frequência a tontura, vertigem, né? Durante uma crise de enxaqueca, né? E também a presença de aura, né? Não sei se você já sentiu. As auras, elas são sintomas que acontecem geralmente antes da enxaqueca. Ela precede a enxaqueca, aí ela dura ali alguns segundos, geralmente é uma coisa rápida, e aí depois vem a dor. Ela é como se fosse um aviso que vai ter enxaqueca. E 90% dessas auras, ela é de cunho visual. O mais comum é a pessoa ver pontinhos brilhosos ou pontinhos escuros, como se tivesse moscas na visão. Ou ver assim, as bordas das imagens todas brilhosas, chama espectro de fortificação. Eu não gosto nem de ouvir essa palavra, que eu já acho que eu vou desmaiar. Quando eu começo a ver essas luzinhas, eu falo, me acode, eu vou desmaiar. Eu não desmaio. E ela geralmente é um prenúncio de que vem uma dor muito forte. Né? As auras, elas geralmente são prenúncios de que vem uma dor muito forte. E depois das visuais, as mais comuns são auras sensitivas. A pessoa tem uma dormência no braço, uma dormência numa perna. Isso tudo é enxaqueca. É a aura da enxaqueca, que é um anúncio de que ainda vai vir a enxaqueca, né, geralmente. Mas ela pode acontecer durante a dor também, tá? E as enxaquecas, elas, geralmente, a intensidade dela também é mais forte do que as tensionais, né? As tensionais, elas prejudicam mais a pessoa, muitas vezes, pela duração, como eu falei, né? Elas podem durar dias, 2, 3, 4 dias com aquela dorzinha enjoada que não passa, aquilo vai aperreando a pessoa, né? Apurreando a pessoa. Mas a enxaqueca, geralmente, ela não tem toda essa duração. A duração média da enxaqueca é de 4 horas até 72 horas, ou seja, no máximo 3 dias. Se bem que existem pessoas que têm um status migranoso mais duradouro, mas é mais raro. Mas ela incomoda muito pela intensidade, né? Ela é uma dor que muitas vezes não incapacita a pessoa de trabalhar, tira a capacidade da pessoa fazer as coisas. Essa dor de cabeça que o senhor fala sobre a dor de cabeça tensional, ela não te incapacita,
você vai trabalhar incomodada, você consegue pensar, você consegue ler, você consegue trabalhar, mas você tá com a dor de cabeça ali, mas ela não te incapacita. Agora, a enxaqueca, tu não consegue levantar da cama, porque realmente é uma dor muito forte, muito forte. E por que que a enxaqueca aparece? Por que ela aparece? Olha, tem os fatores precipitantes. Como eu falei, assim, a fisiopatogenia da enxaqueca é uma vasodilatação, né? Dentro da cabeça, os vasos dilatam. Mas por que acontece isso? Geralmente é precipitado por alguns fatores precipitantes, né? Os gatilhos, né? Onde os mais frequentes um dos mais frequentes é a alimentação, né? Alimentação muito gordurosa, alimentação condimentada em excesso, alimentação industrializada, né, com conservantes. Tem alguns alimentos específicos que são muito comuns, muito relatados, né, que são aqueles queijos fortes, por exemplo, aqueles gorgonzola. Ah, É bem frequente ser relatado. O shoyu, né, por conta de alguns produtos que têm Muito conservantes sal também, né? o vinho. É muito comum a pessoa beber vinho, porque vasodilata, né? A gente quando bebe vinho fica até meio vermelho, né? A pessoa quando Sim. bebe vinho fica avermelhado, então faz essa vasodilatação, então é comum a pessoa ter crise de enxaqueca e muitos outros tipos de alimento. É muito importante a pessoa que tem enxaqueca, ela se observar para ver exatamente quais são aqueles produtos que causam enxaqueca nela. Quando ela tiver uma crise muito forte, ela pensar o que ela comeu, o que ela fez, para tentar evitar também, né? Para não ficar todo tempo se expondo àqueles fatores causais. Aí essa enxaqueca, ela dilata as artérias do cérebro. Uma vida com enxaqueca pode deixar algum tipo de sequela Não, com relação, cerebral? você diz assim, em aumentar, fazer os vasos ficar mais dilatados, não, é uma coisa temporária Fazer um ali. aneurisma, alguma Não, não coisa? tem Não. nenhum estudo que mostre essa relação, né? Não pode Mas, romper nenhuma artéria, nada, olha, por causa da enxaqueca. existe complicações de enxaqueca muito forte, que é o infarto migranoso, não de ruptura, né? Ruptura aí para romper uma artéria só se realmente a pessoa tiver um pico de pressão muito alto ou tiver já um aneurisma de base ali que romper, né? Uhum. Mas é uma crise de enxaqueca muito forte, extremamente forte, não tratada, o que tem de relato na literatura é o infarto migranoso, que é um AVC. A pessoa pode ter um Sim, AVC sim. no meio de uma crise de enxaqueca muito forte. Isso existe. Eu nunca tive nenhum paciente meu que teve uma Graças a situação Deus. assim, mas existe relatos na literatura de infarto migranoso. No meio de uma crise, o que que pode ajudar de forma imediata? Olha, é importante a pessoa tratar mesmo, né? É o tratamento. O ideal é a pessoa se tratar, né? O ideal é a pessoa sair do foco de tensão, por exemplo, se ela estiver ali num ambiente muito estressante de trabalho, ela pedir licença, se ausentar. Pedir Repouso, demissão. depende, né? Se for um emprego que esteja causando isso muito frequente nela, ela vai ter que ver uma outra forma dela Para ter a ganhar qualidade o de vida sustento dela, dela. né? Mas eu digo assim, naquele momento ali, né, que ela está tendo aquela crise forte, o ideal é ela sair do foco de tensão ali, né? Porque o que geralmente melhora, além de remédios, o que realmente melhora uma crise de enxaqueca é o repouso, sair de luminosidade, de barulho excessivo, de um ambiente muito conturbado, isso já dá uma ajuda, né? Se a pessoa estiver em casa, é bom tomar um banho frio também, que dá uma boa relaxada ali naquele momento. Mas Molhar o a mais cabeça, né, com água molhar a fria. cabeça, exatamente, resfriar o corpo, né, dar aquela diminuída no ritmo, né? E as medicações, né? Os medicamentos, existem muitos medicamentos, tratamentos para dor de cabeça em geral, você pode tratar com analgésico, com anti-inflamatório, tanto enxaqueca, quanto você falou tensional, quanto diversos outros tipos de enxaqueca, de dores de cabeça. Você pode tratar com analgésico, dipirona, paracetamol, pode ser a primeira coisa que você toma ali. Não está resolvendo, você pode passar para um anti-inflamatório, né? Que é um ibuprofeno, naproxeno, essas medicações anti-inflamatórias, né? Mas tem medicamentos que são mais específicos. Por exemplo, tem uma classe medicamentosa que chama triptanos, né? Que tem vários subtipos, né, de medicamentos que são sumatriptano, naratriptano, risatriptano, tem diversos tipos de triptanos e também os ergotamínicos. Essas duas classes de medicamentos, os triptanos e os ergotamínicos, são medicamentos específicos para tratar crise de enxaqueca. Eles não melhoram outro tipo de dor, geralmente, mas melhoram as crises de enxaqueca. Pode até servir parcialmente para melhorar alguns outros tipos de dores de cabeça que eu vou falar posteriormente, mas eles são mais específicos para tratar a crise de enxaqueca. Agora, isso é para tratar uma crise, né? Uhum. Se a pessoa ela tem crises esporádicas, né, vamos dizer assim, até 3 crises de dor de cabeça por mês, a gente considera ainda uma cefaleia esporádica, dá para a gente tratar só com medicamentos que a gente chama de sintomáticos, ou tratamento de fase aguda, que são remédios esses que eu falei, que é remédio para tratar aquela crise e pronto, né? Porque não compensa a pessoa ficar tomando uma medicação assim muito regularmente se ela tem uma dor de cabeça esporádica, né? Se ela Claro. tem 3 crises por mês, é melhor ela tratar as crises, né? A gente dá uma orientação
do que ela pode fazer para diminuir a frequência das crises, né, de melhora de qualidade de vida, de uma forma geral. E quando tiver, a gente deixar uma medicação, um tratamento específico para tratar aquela crise. Né? Agora, quando a pessoa geralmente tem mais de 3 crises por mês, né, de 3 a 5 por mês, dependendo da intensidade ou acima disso, aí a gente já indica o tratamento preventivo da dor. Né? O tratamento preventivo da dor já é diferente do tratamento da crise. Né? Porque todas as medicações que são indicadas para crise, essas que eu falei, os analgésicos, anti-inflamatórios, também relaxantes musculares e outras medicações que são utilizadas assim, para tratar as crises, se a pessoa toma muito frequentemente, ou seja, se ela toma ali mais de 2 vezes por semana, ela já induz uma mudança no comportamento da dor de cabeça chamada cronificação da enxaqueca ou cronificação da cefaleia, né? Por abuso de analgésico. Todo livro de neurologia tem um capítulo só sobre isso. Então, quando a pessoa ela começa a tomar muitas vezes seguida dipirona, neosaldina, Dorflex, assim, muito frequentemente, aí é como se fosse o cérebro acostuma com o efeito daquela medicação analgésica. Tem que tomar mais e forte. ele tipo produz a dor para sentir o efeito analgésico. Olha, é mais ou menos assim, resumindo. Então, o uso muito frequente desse tipo de medicamento já passa a não ajudar mais e sim atrapalhar. Ele já induz a cronificação da dor de cabeça. E como é que resolve isso? E aí, quando chega nesse ponto da pessoa começar a ter crises muito frequentes, aí a gente tem que fazer um desmame, que a gente fala, né? Uma diminuição do uso dessas medicações. Uma desintoxicação. Exatamente, uma desintoxicação do uso dessas medicações para tratamento de crise. E aí a gente já entra com outros tipos de medicamentos para tratamento preventivo de dor de cabeça, né? Tanto para tratamento preventivo de enxaqueca, tratamento preventivo de cefaleia tensional e outros tipos de dor de cabeça que a gente ainda não falou aqui, que a gente vai falar posteriormente. Todas as dores de cabeça podem ter essa tendência à cronificação. E como começou a se tornar muito frequente, a gente entra com esse outro tipo de tratamento. Então, o tratamento preventivo da cefaleia crônica, né? Ele é a base de medicamentos que são usados diariamente, já muda. Esses sim tem indicação de usar diariamente, mas você não vai tomar aquela medicação na hora da crise. Você vai tomar aquela medicação num determinado horário, por um tempo determinado, acompanhado por um profissional experiente, né? Um neurologista que é o mais especializado nessa área. Né? Então, para esse tratamento preventivo, a gente já usa outros medicamentos totalmente diferentes. Já não é analgésico, já não é anti-inflamatório, já são medicamentos de outras classes farmacológicas. Para esse tratamento, a gente usa medicamentos antidepressivos, medicamentos antipsicóticos, medicamentos antiepiléticos, medicamentos antivertiginosos, antihipertensivos. Tem diversas classes de medicamentos que a gente pode usar em doses menores, geralmente, do que elas são utilizadas para tratar aquela finalidade a qual aquele produto foi criado. Aí descobriu-se ao longo de estudos. Venlafaxina. Eu conheço por causa da minha neuropatia. Exatamente. Medicamentos dessa natureza. Então, são medicamentos que foram criados inicialmente para tratar outras coisas. Né? Foi criado para tratar a ansiedade, foi criado para tratar a depressão, foi criado para tratar a epilepsia ou até pressão alta. Mas aí descobriu-se ao longo dos tempos, né, com estudos, esses estudos para autorizar o uso dessas medicações, geralmente são estudos multicêntricos, né, de milhares e milhares de pacientes, aí identifica-se que aquela substância ela serve para um tratamento preventivo, entendeu? Então aquela medicação, a gente passa ela ali por 2 meses, 3 meses de uso diário, geralmente uma dose baixa, bem mais baixa do que aquela que a gente prescreveria para usar aquela medicação para tratar uma ansiedade ou uma depressão, entendeu? A gente usa aquela medicação em dose baixa de forma contínua e aí a tendência é que se a pessoa responder bem ao tratamento, aquela dor vai sumindo. Se ela tiver uma crise no meio daquele tratamento, aí ela toma ali a dipirona dela, o paracetamol, a neosaldina, tranquilo. Para crise, entendeu? Mas aí vai diminuir cada vez mais a necessidade dela tomar esses medicamentos para crise. E a dor de cabeça vai sumindo. Se ela não sumir totalmente com aquela medicação, a gente vai fazer um ajuste de dose. Se não sumir totalmente com aquele ajuste de dose, a gente vai associar uma ou outra, ou a gente vai trocar, né? Aí, assim, é por isso que pacientes que têm dores de cabeça crônicas, assim, recorrentes, ele precisa de um acompanhamento. Certo. Precisa de um acompanhamento de um profissional, porque se a pessoa consulta com um profissional aqui, aí faz um tratamento, aí depois ele já muda para outro profissional ali. Aquele outro ali já nem sabe qual foi o remédio que ele usou aqui. Aí, às vezes, pode ficar tentando os mesmos medicamentos, entendeu? Então, é importante fazer um acompanhamento. E se mudar de profissional, é bom levar um histórico, né? Do que já foi tentado, por onde é que aquela pessoa já passou para fazer o tratamento, né? E existem, assim, dezenas e dezenas de medicamentos que são indicados hoje para esse tratamento preventivo.
E às vezes, como eu estou falando, a pessoa usa um, às vezes usa dois, às vezes a gente faz uma fórmula dessas de fazer em farmácia de manipulação com 3 ou 4, 5 substâncias. Quando a dor de cabeça é muito refratária, a gente junta algumas ali para tentar fazer um controle total da dor, né? E mesmo assim tem pacientes que não respondem. Ou às vezes respondem, depois a dor volta, né? E aí existem outros tratamentos hoje em dia que já estão sendo também estudados e indicados para esse tipo de, você fala, refratária. Nesse caso, a pessoa está tomando um medicamento para poder tirar, não sei se eu estou correta, o senhor me corrige, a cronicidade daquela doença, da dor de cabeça. É uma doença, é uma patologia, né? Tudo que te tira de fora da dor é uma doença. Que te tira fora do teu normal de vida, sem dor, sem incômodo, sem desconforto, acaba sendo uma patologia. E aí você toma esses remédios para tirar a cronicidade. É esse o nome? Tratar a cronicidade, tá certo. Aí passou. Eu vou ficar tomando esse remédio por quanto tempo? Ou vai ter um dia que o neurologista vai virar para mim e falar, não, você está sem dor, já tem aí 6 meses, não sei quanto tempo. Vamos desmamar também esse outro remédio que foi usado para poder tirar a tua dependência desses analgésicos, digamos assim. Sim, todo tratamento, ele, assim, o objetivo do médico é tentar te tirar ele, né? Desses tratamentos de dor crônica. Com certeza, todo tratamento que a gente inicia, a gente tem o pensamento de um dia conseguir tirar, né? A gente sabe que tem pacientes ultra refratários que toda vez que a gente tenta tirar, o paciente volta a dor e a gente tem que manter. Existem esses pacientes também, né? Mas a grande maioria dos pacientes a gente consegue tirar. A gente trata ali por 2, 3 meses, dependendo de como a pessoa chega com a gente, né? Às vezes, quando a pessoa chega na consulta com 2 anos de dor de cabeça todo dia. Tem paciente que demora 2 anos para procurar um neurologista. Aí a pessoa tem 2 anos de dor de cabeça. Aí não adianta você tratar 2 meses e tirar o remédio, que a dor de cabeça vai voltar. Porque o tempo de duração do tratamento também depende disso, de quanto tempo que a pessoa demorou para procurar ajuda, entendeu? Uhum. Então, aí geralmente, a minha forma de trabalhar, isso aí cada profissional tem a sua forma de trabalhar, né? Tem médicos que gostam de manter por mais tempo, né? Tem médico que já gosta de ser um pouco mais célere, né? Um pouco mais acelerado nessa retirada. Eu uso esse critério. Quando a pessoa tem ali 3 meses, 4 meses de dor de cabeça muito frequente, a gente já inicia um tratamento, se eu consigo deixar a pessoa 2 meses sem dor, eu já começo um processo de retirada, né? Já se a pessoa chega comigo com 2, 3 anos de dor de cabeça diária praticamente, aí eu já trato no mínimo 6 meses para depois tentar fazer essa retirada. E aí entra a sua pergunta, né? E depois faz a retirada, volta? Depende. Depende primeiro do tipo da Enxaqueca, infelizmente, a gente fala é duro de eu escutar isso, mas é verdade. Enxaqueca não tem cura, né? Ou seja, assim, eu não vou, eu seria um charlatão se eu chegasse para o paciente e falasse assim, olha, você toma esse remédio uma semana, você nunca mais vai ter dor de cabeça. Não existe, porque a enxaqueca ela é uma condição genética, a pessoa geralmente tem uma tendência já hereditária, já tem uma história familiar daquilo ali, e tem também influências dos hábitos da pessoa. Ou seja, geralmente a pessoa que tem enxaqueca, além de uma influência genética, ela tem maus hábitos, ou alimentares, ou não repousa as 8 horas ali que ela deveria à noite. Se gaba porque é um workaholic, eu trabalho demais, eu não tiro férias. Isso ainda é de se gabar, as pessoas ainda se gabam disso, né? Se gabam. Sem condição de dormir, não tá dormindo direito, tá acordando com dor de cabeça, tá ficando tudo aquilo. Exatamente. Ou às vezes o trabalho da pessoa que é muito estressante, Exato. Né? Por exemplo, dá um exemplo disso aí que você está me perguntando, né? Às vezes a gente pega trabalhador de distrito. Eu atendo no Hospital Adventista e lá atende muito o pessoal do distrito, né? Por causa dos planos de saúde que atende no distrito, que é próximo ali. Então, lá tem muito profissional que é trabalhador, que tem enxaqueca, principalmente as mulheres, que a gente sabe que a enxaqueca ela é bem mais comum nas mulheres, Sim. né? Proporção de 75% para 25%, é bem mais frequente nas mulheres. Então, aí chega aquelas mulheres que trabalham no distrito com enxaqueca descompensada, direto, que trabalham no terceiro turno. Ou seja, o paciente com enxaqueca tem que dormir à noite. É igual o paciente epilético, tem que dormir, porque senão vai ter crise, né? É igual o paciente epilético. Exatamente. Então, aí o que acontece? Se a pessoa, aí ela não tem previsão de deixar o emprego, e eu pergunto, olha, a sua dor de cabeça descompensou depois que você entrou nesse emprego? Descompensou. Depois que eu entrei nesse emprego, mudou tudo. Primeiro eu tento fazer um laudo para tentar ver se muda a pessoa de horário. Se eu não consigo, né, se tem alguma restrição nesse sentido, eu oriento a pessoa a ficar tomando remédio enquanto ela trabalha naquela condição, porque vai adiantar tirar o remédio? Não. Eu vou entreceder o tratamento, a pessoa vai melhorar. Mas se eu tirar, a pessoa vai continuar na mesma condição que está causando. Então, eu oriento a pessoa a manter o tratamento enquanto ela tiver aquele emprego. Tirou o emprego, mudou de forma de trabalho, a gente pode começar a fazer uma retirada, entendeu? Por isso depende muito do tipo de dor, né? Já, por exemplo, a cefaleia tensional, né?
Só que assim, a enxaqueca, eu falei isso que não tem cura, mas tem uma boa notícia para as mulheres também, que muitas vezes, depois da menopausa, ela tende a melhorar. Mentira. É uma das únicas coisas que melhora depois da menopausa. Mentira. Tem, Não, porque eu estou olhando para o doutor Daniel e eu nunca conversei com o doutor Daniel sobre as minhas enxaquecas. Eu cheguei no doutor Daniel por outro motivo, né, por causa da neuropatia, e aí eu nunca conversei com ele. Quando ele fala assim, é uma pessoa que está com dor de cabeça crônica há 6 meses, há 2 anos, eu pus a mão no rosto. Assim, eu me lembro de ter dor de cabeça desde os 9 anos. A primeira vez que eu tomei Neosaldina, por causa de dor de cabeça, eu tinha 9 anos. E aí ele está falando isso, o Clóvis me pediu um remédio hoje, eu abri a minha bolsinha de remédio, 2 cartelas de Novalgina de 1 miligrama. O que antes me tratava, eu comecei tomando uma Neosaldina. Aí depois eu passei para 2 Neosaldina. E antes era de 500, né? Atualmente aqui surgiu de 1 grama. Né? Era de 500. Aí eu tomava 2. Aí quando eu tomava 2, eu sentia aquele relaxamento. A Neosaldina dá meio que uma onda em você. Eu não sei o que é que ele tem, não sei se é cafeína, eu não sei o que é. Eu sei que te dá uma onda assim. Aí eu parei de tomar porque eu falei, eu vou desmaiar com esse negócio. Minha onda é desmaiar, né? Porque eu tenho gatilho com desmaio, porque quando eu desmaiei lá atrás, eu fiquei tomando remédio controlado um bocado de tempo e nem precisava. Aí meu Deus, eu não vou mais tomar Neosaldina. Aí com os tratamentos que eu fiz, né, por causa da doença do câncer do ano passado e toda a dor que aparecia em mim já era uma dor muito forte, eu tomava Novalgina. Aí eu descobri que a Novalgina de 1 miligrama melhorava minha dor de cabeça rápido. Então, eu estou com dor de cabeça agora, gravando aqui o programa, já estou com dor de cabeça há 5 dias. A cefaleia atencional, que é diferente da minha enxaqueca. A minha enxaqueca, ela dói desse lado. A cefaleia atencional dói a cabeça toda. E como eu tenho inveja daquelas pessoas, que eu digo assim, que ela diz assim, uma amiga minha, Marquilze Pereira, jornalista, eu na redação, naquele tumulto, ela, tô com dor de cabeça. Eu falei, Marquilze, tá com o olho pequeno, quer um remédio? Não, daqui a 3 horas passa. Ela tinha uma dor de cabeça, que era suportável, porque ela tinha estava... prazo de validade. Né? E que ela sabia que ia passar sem remédio, doutor Daniel. Eu falei, não, Marquilze, você está de onda comigo, tua dor de cabeça passa sem remédio. Ou seja, eu não cogito essa possibilidade. Eu não cogito. Eu já estou há 5 dias tomando Novalgina. Ele nem sabia, coitado, estou avisando agora. Da próxima vez que a gente for para consulta, a gente vai ter que conversar sobre isso. Eu já tenho 5 dias que eu estou tomando Novalgina e hoje eu já vou tomar um Torcilax. Porque Torcilax é anti-inflamatório. Para ver se dá uma melhorada. Relaxante muscular, né? Um relaxante muscular para ver se dá uma melhorada, porque eu estou tensa, né? Enfim, voltando. A enxaqueca, então. Aí eu estou na menopausa, né? É por isso que você gostou da informação, né? Aí eu pulei na hora da menopausa. Até que, enfim, meu Deus, uma boa notícia na menopausa. Porque a gente só recebe uma notícia na menopausa. Até que, enfim, uma boa notícia. Durante o período da menopausa, do climatério, que está assim, no momento que está acontecendo a menopausa, às vezes até pior. Mas depois que passa, né? Ou seja, depois que passa mais de 1 ano, a mulher ser menstruada ali em diante, que a mulher entra em menopausa definitivamente, geralmente, assim, é comum acontecer da enxaqueca diminuir a intensidade, diminuir a frequência, que a enxaqueca, assim, as coisas mais intensas, mais incapacitantes de enxaqueca são conhecidamente no período de idade fértil da mulher ali, né, dos 20, Sim. 30 anos, aí depois a tendência é diminuir, né, não é todas, mas já existe uma grande esperança. Eu tenho sentido que a minha dor de cabeça ela tem piorado realmente esse ano, diferente da enxaqueca por causa dos fogachos, porque como eu tenho aquelas ondas de calor, então, elas estão vindo, esse período agora está vindo com um pouco mais de frequência. Tem 6 meses já que eu tirei o último ovário que eu tinha, eu tirei em janeiro. 7 meses agora, já indo para o 8º, né? Estamos em agosto. E aí eu estou sentindo assim, mas eu tenho também a impressão que eu estou tensa, eu estou uma semana difícil, sabe? Assim, eu tenho ansiedade e eu acabo puxando o gatilho emocional, começo a pensar naquelas coisas que me trazem ansiedade, na maioria das vezes relacionada à minha família e tudo, e aí isso tem desencadeado mais dor de cabeça. Eu já tenho percebido isso porque faço tratamento com psicóloga com relação a essa ansiedade, né? Mas sendo a enxaqueca fora do período da menopausa, sendo ela uma doença que não tem cura e que tem gatilhos, a forma de se evitar as crises quando se suspende essa medicação aí é justamente evitar esses gatilhos. Por exemplo, tem gente que sente dor de cabeça quando toma chocolate, tem gente que sente dor de cabeça quando come cachorro quente. Seria a solução ou ele é só o gatilho é esse, mas ele pode ter outros reflexos? Exatamente. Evitar os gatilhos é o principal, né? É a pessoa se estudar, a pessoa se conhecer. Eu costumo comparar com os pacientes que eu trato de enxaqueca, eu geralmente faço essa comparação, que eu comparo com o paciente alérgico, né? E a pessoa tem que ficar se analisando, se avaliando para ver o que ela tem alergia, no caso, ou crise, no caso da enxaqueca, né?
Então, quando ela tem uma crise muito forte, ela observar o que que ela se alimentou, o que que foi que precipitou, foi ter passado a hora de se alimentar, foi ter não ter dormido direito, foi ter se estressado, foi E ter, dormir ter demais sido também pode causar enxaqueca, né? emocionado. É menos frequente, mas pode, sim. Ou foi algum alimento específico. Ela tentar Sim. identificar esses fatores precipitantes para tentar ir eliminando aos poucos, né? Porque senão não tem medicamento que dê conta de resolver a situação da pessoa se ela ficar todo tempo se expondo aos fatores precipitantes. Mas, assim, uma melhora de qualidade de vida de uma forma global é muito importante. Por exemplo, atividade física regular é uma das coisas que pode auxiliar a pessoa a controlar a crise de enxaquecas a longo prazo. Na hora da crise de enxaqueca, não adianta a pessoa querer fazer uma atividade física, principalmente do sol aqui de Manaus. Vai piorar muito, né? Mas eu estou dizendo assim, a atividade física, né, paulatina, ali, regular, ela tem uma tendência na produção de endorfinas, dopamina, aquela coisa toda que a gente sabe do que faz a atividade física regular, ela tem uma tendência de ser como se fosse um tratamento preventivo desse para dor de cabeça. Existem tratamentos injetáveis para enxaqueca? Existe. Preventivo? Existe preventivo, existe os anticorpos monoclonais, né? Esses anticorpos monoclonais, tem 4 já no mercado, né? O mais conhecido deles tem o nome comercial de Engalit, né? Mas, que é injeção, isso. Injeções, né? 3 deles, que são os mais assim, utilizados, né? Que são os mais conhecidos, eles são subcutâneos mensais, né? Tem um também que você aplica 3 injeções juntas de 3 em 3 meses, mas de uma forma geral, podemos resumir assim, uma injeção subcutânea mensal, né? Essas medicações, elas são antagonistas de um peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, né? Que é uma das fisiopatogenias da enxaqueca. É uma substância que foi descoberta que ela está dentro da cascata, né? Da cascata fisiopatológica da enxaqueca. E essas substâncias elas vão lá e bloqueiam a ação desse peptídeo, né? E diminui assim a frequência das crises. Elas são geralmente medicamentos muito bem tolerados, dão muito pouco efeitos colaterais, né? Porque diante de todos aqueles medicamentos que eu falei para você, né, são remédios utilizados para tratamento preventivo, a gente tem que analisar muito bem o perfil de cada crise, de cada pessoa e também do que a pessoa tem como comorbidade, porque se a pessoa, por exemplo, ela for uma paciente, uma pessoa ansiosa, que tem insônia e que tem enxaqueca, aí a gente vai escolher um medicamento que auxilie ela todos aqueles pontos. Que ajude se a ela pessoa, dormir, por exemplo, é obesa e está tendo enxaqueca, existe uma das medicações, por exemplo, topiramato, que é tratamento para enxaqueca, que diminui o apetite. Mas ela pode comprometer, mas ela pode lentificar o raciocínio. Então tem diversas coisas que a gente lento. a gente tem que analisar diversas coisas quando a gente vai prescrever medicação, né? E essas medicações injetáveis mensais, elas o principal limitante é mais o custo. Elas são ainda um pouco caras, né? Estão chegando no mercado mais recente agora. Custa em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500 por mês. Também não é nada extremamente inacessível, né? Mas para muita parte da população brasileira né? Mas o perfil de efeitos colaterais dessas medicações é muito bom. Ela geralmente quase não causa um efeito colateral. E ela é uma medicação preventiva. Preventiva. Não é para te tirar da crise, é para evitar para tirar aquela resistência ao analgésico. Isso, exatamente. É o tratamento da cronicidade, como você falou. Né? Existem também medicamentos injetáveis que estão sendo formulados para o tratamento da crise, que são também antagonistas desse GRP, né? CGRP, mas ainda não estão disponíveis no Brasil. São os gepantes, é uma classe farmacológica chamada gepantes que ainda está chegando no Brasil, mas já está também surgindo medicamento injetável para tratar a crise especificamente, né? E também tem outros tratamentos minimamente invasivos, vamos dizer assim, que a gente utiliza em pacientes que têm enxaqueca crônica de difícil controle por outros tratamentos, né? A gente tem, por exemplo, bloqueio anestésico de nervos cranianos, né? Pacientes que têm enxaqueca também de difícil controle, que tem pontos gatilhos no exame físico, a gente identifica que aquele paciente tem pontos gatilhos muito dolorosos, né? Aí a gente vai e bloqueia alguns nervos cranianos que tem, né? Na anatomia, né? Durante o exame físico a gente identifica esses pontos, pode fazer esse bloqueio com anestésico e também com betametasona, que é um corticoide, né? Sim. E também tem o tratamento com botox. Já ouviu falar? Tratamento com botox para enxaqueca? Ele faz parte do tratamento preventivo, né? E tem duração ali de 3 a 6 meses no controle das crises. Mas a dor, agora vamos lá. A dor, normalmente, ela é intracraniana. Eu falei que a vasodilatação intracraniana, né? Só que tem todo um mecanismo de alimentação dessa dor, por conta também dos gatilhos musculares, né? Gatilhos neuromusculares são os que estão lá na periféricos, pele, por exatamente. fora do crânio. Isso modula a dor intracraniana.
Entendeu? Então, quando a gente faz o Botox, ele é um potente relaxante muscular, né? Claro. E ele também tem um efeito analgésico. Além de ser relaxante muscular, ele também tem um efeito analgésico, né? Ele também ele é utilizado para tratamento de outras dores crônicas em outras partes do corpo. Sim. Entendeu? Então, ele tem esse efeito também, né? E aí a gente faz ali uma aplicação, é uma coroa que a gente faz de aplicação em volta da cabeça toda, chega até aqui nos trapézios, né? Curioso isso. Eu pensei que a dor de cabeça, desculpem, gente, eu não sou médico, eu não tenho a obrigação também de saber as coisas. Eu tenho que saber o mínimo para poder perguntar para o profissional. Eu não imaginava que... eu sei que, claro, o cérebro da gente tem artérias e tudo, mas eu sempre imaginava que o cérebro não doesse, que ele só doesse quando estourasse alguma coisa lá dentro, e claro que a pessoa tem aquela dor lancinante lá, mas eu sempre pensei que essa dor de cabeça fosse aqui nos meus nervos que ficam aqui pregadinhos na minha pele. Não, mas fora da caixa assim, o que dói mais, que dá a sensação dolorosa é mais isso mesmo, tá? O que dói dentro da cabeça é essa estrutura, a vasa nervorum, que chama, que é o sistema nervoso que cobre os vasos sanguíneos que estão dentro da cabeça. Sim, porque o cérebro mesmo não dói, realmente. O cérebro mesmo, o parênquima cerebral, ele não dói, realmente. Mas tem a meninge, que é uma capa fibrosa que recobre o cérebro, e tem essa estrutura neural que recobre os vasos sanguíneos que estão dentro, que estão penetrando no cérebro. Isso aí pode doer. Mas o principal fator de dor é exatamente periférico. Que tem uma ligação. Por isso que tem esses procedimentos que tem uma ação analgésica. Agora eu entendi, já dizia o Bob Esponja, né? Agora eu entendi. Então, existe... que a meninge é onde acontece a meningite, né? Sim. Que doença gravíssima e tudo mais. Então, pode acontecer da gente ter essa dor lá dentro. Sim. Mas a maioria dessas dores de cabeça, principalmente a cefaleia tensional, ela acontece aqui do lado de fora. Sim. Por causa da tensão, né? Muscular. Quais são os casos mais graves de enxaqueca e que podem se beneficiar com esses procedimentos? Existe uma classificação assim de caso mais grave ou é dentro daquelas características que o senhor acabou de dizer aí, dos sintomas da áurea, dos gatilhos aqui quando você tem algum problema com a alimentação e tudo mais? Não, é mais a refratariedade. É a questão dos tratamentos, tanto os injetáveis mensais para o tratamento preventivo, quanto os procedimentos, né, que eu falei, do bloqueio de nervos cranianos e o bloqueio neuromuscular com a toxina botulínica, com o Botox, eles geralmente são indicados mais para os casos de refratariedade. Ou seja, pacientes que não estão respondendo aos tratamentos mais convencionais, com as medicações orais profiláticas. Então, o senhor começa com a escadinha, quando alguém chega no seu consultório, vamos tentar primeiro o medicamento oral, depois tenta os injetáveis, aí por último vai no bloqueio anestésico. A não ser que a pessoa tenha condições, né? Esse tratamento, por exemplo, injetável mensal, ele hoje em dia, os estudos já colocam ele equiparado a esses medicamentos orais, né? Eu uso geralmente tradicionalmente essa questão da escadinha, como você fala, mas por conta da questão do custo, né? Você já passa, às vezes a pessoa pode ter uma resolução da dor dela com uma medicação que custa ali R$30, R$50 por mês, eu já vou pular direto para uma de R$1.500 por mês, né? Então, geralmente eu uso isso aí. Mas se ela é um paciente que chega no consultório particular da gente já com uma condição financeira e ela não quer saber de questão de custo, ela quer saber do que ela pode fazer. Solução da dor dela, né? Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa chega, tem condição financeira e não gosta de tomar remédio oral. Não tem disciplina para tomar remédio oral. Nem consegue tomar. Tem Ou gente às vezes tem problema estomacal Sim. mesmo, de problema gástrico, que não gosta de ficar tomando medicamento oral. Aí a gente já pode partir para os procedimentos, né? O tratamento injetável mensal subcutâneo ou até mesmo tratamento com a toxina botulínica, se ela já tiver uma dor de cabeça muito frequente, de 5 a 7 crises por mês, aí já dá para a gente indicar também o tratamento com Botox. Então, para quem está em casa acompanhando aqui a gente e ouvindo essa entrevista com toda a atenção do mundo, 3 dores de cabeça por mês, eventual. Não precisa de tratamento, de cronicidade, de verificar lá a coisa. 3 dores de cabeça. Claro que não, eu sei que você está me olhando com a cara de que não é uma receita de bolo. Porque medicina nunca é receita de bolo. Porque, de repente, vai da condição da pessoa em aceitar aquela dor de cabeça. Porque tem gente que tem uma dor de cabeça, eu não aguento, eu tenho uma dor de cabeça que é forte. Então, com uma já deve precisar. Mas passou de 3, se você tiver mais de 5, foi isso que você falou, né? 4 a 5? De 3 a 5, a gente ainda... assim, os protocolos falam mais assim, de 3 e adiante, né? Mas às vezes a pessoa tem 4, até 5 crises por mês, mas são aquelas crises fraquinhas, né? Não incapacita a pessoa de fazer as coisas. Ela prefere tratar as crises do que ficar tomando remédio diariamente por um tempo determinado, né? Mas mais de 5 crises realmente tem que procurar um neurologista para fazer um tratamento. Já tem indicação plena, né, de a gente
fazer o tratamento preventivo. Eu digo assim, procurar o neurologista é importante até mesmo com menos, né? No sentido de pegar toda essa orientação, né? Às vezes, se a pessoa tiver condições de, mesmo que tenha menos crises, mas para pegar uma orientação mais individualizada, né? Do que ela pode fazer, ela explica para a gente a rotina dela, o que eu posso fazer para melhorar mais, deixar de ter essas crises. A gente pode intervir individualmente, né? Na rotina, ou algumas orientações para poder a pessoa deixar de ter crise, né? Mesmo que tenha menos. Mas mais de 3 a 5 crises por mês realmente é imprescindível, né? A gente procurar um profissional, o neurologista, porque daí o uso sistemático das medicações anticrise, dos tratamentos anticrise convencionais de farmácia, que a pessoa às vezes vai na farmácia e compra, né, sem orientação nenhuma, eles já passam a ser vilão, né, como a gente estava conversando. Né? Eles já passam a cronificar a dor de cabeça da pessoa. Nossa, gente, eu fiquei muito assustada agora, francamente, porque a gente acaba botando a dor de cabeça num patamar na nossa vida de normalidade. Como a gente vê muita gente tendo dor de cabeça, pelo menos 70% da população, 75% da população, a gente acha que viver com dor de cabeça é normal, e não é. Viver com dor não é normal, né, doutor Daniel? Exato. Viver com dor não é normal. Cefaleia atencional, ela é a mais comum do mundo. Como é que trata? Pois é, já é a mesma coisa? Não, que a enxaqueca? É parecido, mas não é a mesma coisa, né? É Por exemplo, parecido, a parte né? alimentar já não tem tanta influência, né? Por exemplo, a parte de alimentação já não tem tanta influência na cefaleia atencional. Com relação a mudanças de hábitos, o mais importante da cefaleia atencional é repouso, dormir bem, não ter sobrecarga, né, de trabalho, né? Ter uma atividade física regular para ter uma atividade de relaxamento. A pessoa, se ela puder fazer técnicas de relaxamento também, meditação, como yoga, meditação, mindfulness, essas coisas também é muito importante. Com relação ao tratamento, é muito semelhante, principalmente a parte do tratamento das crises, né? Que são os analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, não incluindo aquelas outras que eu falei que é específico para o tratamento da enxaqueca, né? Que são os triptanos e os ergotamínicos. Tirando essas aí, os outros é bem semelhante os remédios para tratar uma crise. E os tratamentos preventivos, elas têm um rol de medicamentos menor para o tratamento da cefaleia atencional, mas tem uma quantidade razoável, boa de medicamentos que a gente pode tentar para fazer esse controle da cefaleia atencional também. O rol de medicamentos para o tratamento da enxaqueca é maior, mas da cefaleia atencional a gente tem muito recurso também com relação a esses medicamentos preventivos. A cefaleia atencional também pode causar aquela intoxicação, digamos assim, não intoxicação. Sim, a cronificação pode, pelo uso abusivo de analgésicos, pode sim. Porque você não tira aquilo que está te causando atenção, você vive num ambiente hostil, você mora com pessoas hostis, trabalha com pessoas hostis, que eu digo que te causam estresse, que você não sabe lidar, que você não consegue lidar. E aí você nunca tira aquele ponto que está te causando aquela tensão e, portanto, a dor de cabeça surge. Exatamente. E vai tomando remédio e não trata a origem, como sempre, né? Sim. Então, o abuso... Cara, eu fiquei impressionada com essa informação aqui. Eu vou precisar marcar o meu neurologista urgentemente. Porque o abuso do analgésico, ele pode te causar, então, o gatilho de dar dor de cabeça para tu poder tomar o analgésico. Ou seja, você fica viciado em remédio. Exatamente. Como se fosse uma dependência, né? É uma dependência. Alguma outra observação de cefaleia atencional? Não, acho Botox que é isso, também? né? Não. Pode ter indicações se a pessoa tiver pontos gatilhos neuromusculares muito inflamados, em pontos específicos pode ser com menos evidência científica, mas na prática a gente já vê algum benefício. É porque vai pelo princípio do bloqueio, né? Bloqueou ali aquele nervo, é o nervo que bloqueia, né? Não, no caso do Botox, a gente aplica no músculo. Aí você atua na junção neuromuscular, mas você aplica no músculo. No músculo, para não ficar tocando lá no nervo. Seria isso? Para não ficar mexendo no nervo? Eu estou querendo adivinhar, deixa para lá, não precisa responder. Não. A pessoa tenta entender. É para causar relaxamento muscular. Causar relaxamento muscular. A toxina botulínica, ela diminui a ligação do impulso nervoso para o músculo, né? Ativação muscular. Ela inibe essa ativação muscular. A chegada do impulso nervoso até ativar o músculo. Ela impede essa junção ali, fica bloqueada através da toxina botulínica. Aí causa, o efeito final é um relaxamento muscular. Entendi. Porque a então, dor ou seja, pode a tensional com certeza se beneficia em alguns momentos, sim. Dependendo se tiver uma contratura muito localizada, se tiver pontos gatilhos neuromusculares muito inflamados, a gente tem indicação de fazer a aplicação então, também. É certo eu falar, é uma dor muscular ou uma dor neuromuscular. Neuromuscular. Ok. As diferenças da dor crônica.
Existe diferença para essa dor crônica? A dor crônica ela tem diferença quando é uma dor crônica que se origina na enxaqueca, quando é uma dor crônica que se origina da cefaleia tensional? Como é que funciona isso? Não. Isso é a definição mais etiológica mesmo, assim, pela nomenclatura, pela frequência, não é assim, pela fisiopatogenia, né? Quando a pessoa tem mais de 15 dias de dor por mês, ela é considerada uma cefaleia crônica, por mais de 3 meses. Cefaleia crônica diária. A pessoa tem mais de 15 dias de dor por mês, ou seja, ela tem mais dia de dor do que sem dor, por mais de 3 meses. Essa é a definição. Sim. Quando a pessoa tem isso, ela fecha o critério de cefaleia crônica diária. Essa cefaleia crônica diária... Eu bati no microfone sem querer. Sempre sou eu que faço isso, nunca eu entrevistado. Essa cefaleia crônica diária, ela pode ser por cefaleia tensional, ela pode ser por enxaqueca, ela pode ser pelas duas, né? Como você mesmo falou, você tem cefaleia tensional e tem enxaqueca, né? Sim. A pessoa pode ter mais de 1, mais de 2, mais de 3 tipos de dores diferentes. A pessoa pode ter mais de tipos diferentes de dor, né? Aí vai caber ao coitado do neurologista para poder definir o que é um e o outro, né? Dividir, separar uma da outra. Chega lá no consultório dele, vamos só fazer aqui uma tabela, ó. Aí tu vai me respondendo as perguntas, eu vou ticando aqui. O que der mais é o resultado da análise do teu teste. Teste capricho. Deixa eu fazer um teste da capricho lá com o doutor Daniel. Cefaleia trigêmeo autonômica. O trigêmeo é um nervo que tem no rosto, não é isso? Eu já vi uma pessoa querendo buscar... Gente, eu vou dar uma informação aqui. Buscando suicídio assistido na Suíça por dor no trigêmeo. Já foi até matéria, se eu não me engano, viu? Depois busca para colocar aqui aqui na descrição, tá, Brenda e Clóvis? Suicídio assistido, uma moça de 23 anos na Suíça por causa de dor no trigêmeo. Ela cometeu mesmo? Ela cometeu. Ela passou a vida toda fazendo, foi para a Suíça, né? Porque lá é permitida eutanásia, não é? Se eu não me engano. É permitida eutanásia, suicídio assistido. Porque não foi nem suicídio, foi uma eutanásia, né? Com autorização, com tudo, que ela não aguentava mais de dor. Era noiva, tinha uma vida e tudo, e ela foi para lá por causa da dor no trigêmeo. Eu não conheço esse caso, mas imagino que possa ter acontecido mesmo, porque realmente a neuralgia do trigêmeo, né, ela é considerada a pior dor, uma das piores dores que pode mais do que dor no rim. Até mais do que dor no rim. Porque é neural, né? Uma dor neural, né? Dor neural é insuportável. O trigêmeo, ele é o quinto par dos nervos cranianos, né? Ele é responsável pela sensibilidade do rosto. Né? Ele tem 3 ramos, né? O primeiro ramo inerva a parte aqui da testa, o segundo aqui da maxila e o terceiro da mandíbula. Né? Então, às vezes os 3 ramos, às vezes é só 1 ou 2 que está cometido, que está alterado o funcionamento. E ele causa uma dor naquele ramo que ele está comprometido, né? É uma dor intensa, extremamente, muito intensa, assim. Uma dor descrita como uma pior dor mesmo que a pessoa sente, já sentiu, né? A sensação de que a pele está queimada, qualquer vento, qualquer coisa que toca no rosto, é como se tivesse queimada, né? Como se a pele tivesse queimada. É uma dor extremamente refratária, realmente, ao tratamento, né? Mas eu acredito que essa pessoa que fez isso aí, ela não chegou a fazer todos os tratamentos possíveis, né? Porque existe até neurólise do nervo, né? Se a pessoa não tiver mais tentando diversos recursos e não tiver como resolver de outra forma, ela tem como seccionar o nervo e parar de sentir. Eu fiquei ela vai com ficar com metade disso. Ela vai ficar com metade do rosto paralisado. Anestesiado. Não paralisado, porque não mexe não é na parte motora. Muscular, sim. É na parte de sensibilidade. Ela vai ficar com metade do rosto anestesiado. Mas para chegar ao ponto de cometer isso aí, né? Aqui diz que ela tem 27 anos e desde os 16 ela tem essa dor crônica. Ela tem neuralgia do trigêmeo. E ela quer eutanásia do exterior. Não é possível, eu também não achei que... Peraí, secciona o negócio, corta aí, tu vai continuar vivendo uma vida que para mim nada vale a pena sair dessa vida, né? Eu quero ficar aqui nesse trem até os meus 100 e poucos anos. Você vai ter que cuidar disso para mim, por favor, para que eu chegue até lá também. E aí... Nada justifica isso, não é possível. Não, com a medicina que a gente tem hoje, com os recursos que a gente tem hoje, a menina com certeza ela não tentou todos os recursos ainda, porque existem os recursos clínicos, né? Realmente é uma dor muito refratária a medicamento. Geralmente eu consigo controlar. Eu não me lembro de nenhum paciente que eu acompanhei que eu não consegui controlar com medicamento mesmo. Mas geralmente chega em doses que o paciente se sente mal, né?
tem efeitos colaterais, né? Chega em doses de medicamentos que a pessoa às vezes fica com tremor, com dificuldade de equilíbrio por conta do efeito colateral da medicação, porque a gente tem que chegar em doses altíssimas das medicações para poder conseguir controlar a dor. É uma dor realmente muito difícil de controle. Mas tem procedimentos também, né? Tem o próprio Botox é utilizado no tratamento da neuralgia do trigêmeo. E também procedimentos cirúrgicos, né? Tem ablação por radiofrequência, ablação química, né? Com álcool ou com outras substâncias, fenol, que faz uma neurólise química, tem a secção do nervo, tem muitos recursos para pensar em, Deus o livre, chegar na questão. Eu vi que o tempo está adiantado, eu vou fazer uma síntese. Não, isso aí é para mim, mas é um recado para mim, porque eu falo demais. Tudo bem. Mas eu estou tentando Mas eu posso fazer uma síntese desses diagnósticos diferenciais, né? Que a gente ficou de falar um pouco dos diagnósticos diferenciais das dores de cabeça, né? Um deles é essas cefaleias trigêmeo autonômicas. Tem a neuralgia do trigêmeo, mas tem outras cefaleias trigêmeo autonômicas também, que, por exemplo, a hemicrania paroxística contínua, que é uma dor de cabeça muito parecida com enxaqueca, mas ela fica ali diversas vezes ao dia, né? E diariamente, por meses e meses, né? Tem algumas características um pouco diferentes. Tem o cluster headache, tem algumas dores de cabeça que está dentro dessa família da disfunção desse sistema trigêmeo autonômico, né? Geralmente tem uns tratamentos específicos, tem umas medicações preventivas um pouco diferentes, né? Das que são utilizadas para enxaqueca, mas geralmente se tem um bom controle com os tratamentos preventivos. Outra dor de cabeça assim, muito frequente também são as cefaleias cervicogênicas, né? Que a gente estava falando mais cedo, né? Que é exatamente por conta de disfunções da coluna cervical. É muito importante quando a pessoa tem dor nessa região posterior com mais frequência, a gente avaliar a coluna cervical, porque muitas vezes a pessoa tem uma hérnia de disco, ou tem artrose na coluna cervical, ou às vezes tem uma listese, que é um deslizamento da vértebra, ou às vezes tem uma tortuosidade, uma cifose, ou escoliose, alguma coisa que está alterando também a conformação da coluna cervical, e isso pode estar causando uma dor que irradia. Ela irradia para a cabeça, então ela se torna uma cefaleia também, que cefaleia significa dor de cabeça, né? Então ela se torna uma cefaleia cervicogênica, ou seja, a causa dela está no pescoço. Então é importante quando a gente investiga dores de cabeça que estão concentradas mais nessa região posterior, pode até depois irradiar e pegar a cabeça toda, mas aquelas iniciam nessa região posterior. Aqui. A dor é aqui assim. Exatamente. Começa aqui no pescoço, vai até aqui. A gente investigar não só o crânio, como também o pescoço, né? É importante. Existe também a famosa dor de cabeça por conta de distúrbio visual, né? Grande parte das pessoas chega com a gente e fala, não, doutor, eu tô sentindo uma dor de cabeça, mas eu já marquei minha consulta com o oftalmologista, né? Que eu acho que eu tenho que trocar meu óculos, tem isso. Mas, na verdade, a gente sabe, pelos estudos epidemiológicos, só 5% das dores de cabeça tem a ver com a visão, com essa questão de erro de refração, de ajuste de óculos, essas coisas, né? Tem também outras que têm a ver com a questão visual, que é o glaucoma, né? Aumento da pressão intraocular também pode causar uma dor de cabeça nessa região frontal aqui, né? Mas a dor de cabeça por secundária a distúrbios oftalmológicos, tanto a questão do glaucoma, quanto outros distúrbios oftalmológicos e também a questão do déficit de refração, que é a questão de usar óculos, né? Eles geralmente estão concentrados nessa região, né? É uma dor de cabeça mais frontal, temporal no máximo, que pega nessa região. Então, se a pessoa tem dor em outras partes da cabeça, já não dá muito para a gente correlacionar com essa questão oftalmológica. O meu marido começou a usar óculos multifocal, piloto, já apresentei para o senhor, né? Piloto de helicóptero e tudo, e ele voltou, no auge da Covid, abril de 2020, a cidade toda fechada, o mundo fechado desde março, né? Em alguns lugares de fevereiro, e aí o meu marido volta de um voo e vai buscar os óculos, tudo fechado, ele foi no laboratório para pegar os óculos multifocal. Aí quando ele põe os óculos multifocal, algumas horas depois que ele chegou, ele sabia que esses óculos iam me dar dor de cabeça? Eu sabia. E ficou com a dor de cabecinha dele lá, 2, 3, 4 dias. Essa dor de cabeça não passa. Amor, a gente está no auge da Covid, vamos embora fazer um teste de Covid. Não, que nada, não é Covid. 15 dias depois, eu brigando com ele para ele fazer o teste, vamos fazer o teste de Covid. Até o tucupi, vou falar assim, igual a amazonense, até o tucupi de GM e GG, de coronavírus, né, de coronavírus, e achando que era por causa dos óculos. Porque todo mundo culpa os óculos. Todo mundo culpa os óculos, é impressionante. A gente sabe que de vez em quando acontece mesmo, né? Quando a pessoa a pessoa já tem enxaqueca, né? E tá usando o óculos vence, né? Perde ali a função dele. É comum uma pessoa voltar a ter dor de cabeça por conta disso, mas é sempre importante a gente também
pensar que pode não ser só isso, né? Tem outras causas, né? Por exemplo, outra coisa também importante é distúrbio de ATM, né? Hoje em dia é muito comum, né? As pessoas ter distúrbio do DTM, né? Que é a disfunção temporomandibular aqui por conta de a mordida errada, né? Bruxismo, uma série de coisas que podem causar. Então é muito importante. Se a pessoa tem dor, principalmente nessa região aqui, né? Que inicia nessa região, mesmo que depois ela fique mais generalizada, mas que a pessoa sente que ela principia nessa região, né? E que ela inicia, por exemplo, ali depois de uma alimentação, né? Porque daí a pessoa movimenta mais aquela articulação, né? Durante a alimentação. Então, é importante procurar o bucomaxilofacial, né? Que é uma especialidade da odontologia, né? Que cuida, que trata essa parte. Vai fazer imagem, lá. Ele vai fazer uma ressonância ou uma tomografia da ATM, vai avaliar essa parte e o tratamento geralmente é isso aí, é colocar placa ou fazer algum procedimento dentário que ajuste a mordida, né? Isso aí também é uma coisa bem frequente. Outra também muito frequente na nossa região é sinusopatia, né? Sinusite crônica, né? Então é muito comum, né? Principalmente no período de chuvoso. Sim. Né? Aí a pessoa tem aquela dor aqui, principalmente na região frontal, às vezes pode irradiar um pouquinho para a temporal, mas também vem aqui para a maxila, né? Para essa região aqui da face. E geralmente associado com obstrução nasal, com mudança da tonalidade da voz, né? E às vezes até com secreção mesmo, secretividade. Eu tinha uma amiga importante a pessoa investigar e tratar, porque o tratamento é diferente. O tratamento é totalmente diferente de um tratamento de uma crise de enxaqueca. Você tem que tratar a sinusite ali para você melhorar, né? Na faculdade eu tinha uma amiga, a Essi, quando chegava com o olho pequeno. A gente tinha um amigo, o Lando, né, que inclusive até faleceu, e ele faleceu de um sangramento cerebral. Com certeza não deve ter sido AVC, ele tinha 40 anos. E fizeram, enfim. Aí o Lando brincava que toda vez que a Essi chegava na faculdade, a Essi chegava assim, atacada da minha enxaqueca. Atacada da minha enxaqueca, eu tô atacada da minha enxaqueca. Aí, Lando, vamos fazer uma coisa? Vamos só, gente, porque a Essi já tá atacada da enxaqueca dela, da sinusite, perdão. Fui fazer a piada, não contei a piada direito. Atacada da sinusite, tô atacada da minha sinusite. Era o olho pequeno, toda com a voz rouca e dor nessa parte da frente do rosto dela. Era horrível. Sim. Ela ficava assim, porque tem sinusite que dói tanto, os seios, né, da face e tudo, que acaba causando também uma incapacidade. Ela faltava aula, às vezes. Até mesmo porque também a sinusite ela pode ser um gatilho para a pessoa ter uma crise de enxaqueca. Nada impede que um tipo de dor ela não induza a pessoa a ter uma crise de enxaqueca. Porque a pessoa que é enxaquecosa, tudo pode precipitar em enxaqueca, inclusive uma dor de outra etiologia, né? A pessoa, por exemplo, pode começar tendo uma cefaleia tensional, não cuidar daquela cefaleia tensional e evoluir com uma crise de enxaqueca. É aquela história, a pessoa é enxaquecada. Eu tô enxaquecada. É enxaquecosa ou então eu tô enxaquecada. Eu já ouvi isso. Eu tô enxaquecada, tá com enxaqueca. Quando é que a dor de cabeça, quais são os sinais de uma dor de cabeça que pode indicar alguma coisa mais grave? Isso é muito importante, Márcia. É importante porque, como a gente está falando aqui, né? Até 95% da população, em algum momento da vida, vai ter dor de cabeça. Por ano, se você for fazer uma investigação, pelo menos 70% das pessoas tiveram crise de dor de cabeça naquele ano. Então, quando é que realmente a gente tem que prestar atenção nessa dor de cabeça, né? Porque se a gente for... Cada dor de cabeça dessa for procurar o neurologista, haja neurologista para atender todo mundo, não né? Não tem, na cidade, não então, tem. Quando realmente a gente tem que se preocupar mais? Isso é muito importante. São, assim, chamados sinais de alarme, né? Sinais de alerta das cefaleias, né? Olha, por exemplo, nem toda dor de cabeça a gente tem que solicitar tomografia e ressonância. Né? Nem toda dor de cabeça. Se a pessoa é uma pessoa jovem, a dor de cabeça é muito característica de enxaqueca, melhora com remédio de enxaqueca, é esporádica, tal, a gente só vai dar orientações, né? Tal, não tem necessidade, obrigatoriedade de estar solicitando exame de imagem para todo mundo. Mas, por exemplo, se uma dor de cabeça que começa depois dos 50 anos de idade, já nunca teve história de dor de cabeça, aí depois dos 50 anos de idade começa a ter uma dor de cabeça estranha, atípica, diferente, que começa a evoluir, é essencial, extremamente importante fazer um exame de imagem, porque após essa idade começa a aumentar a chance da pessoa poder ter um tumor, né, aneurisma cerebral e outras coisas pode acontecer. Dor de cabeça, que a gente chama dor de cabeça entrovoada, headache, cluster headache, né? Uma dor de cabeça entrovoada, que na tradução fica assim, é considerada a pior dor de cabeça que a pessoa tem, ou seja, a pessoa tem dor de cabeça, aí do nada ela tem uma dor de cabeça assim fora do padrão, insuportável, diferente de tudo que ela já sentiu. É extremamente importante naquele momento ela procurar um pronto atendimento. Pronto atendimento, não é nem procurar assim um consultório não, entendeu?
naquele momento, se ela tiver uma dor de cabeça diferente de tudo que ela já sentiu de dor de cabeça, é extremamente importante, porque pode ser uma ruptura de aneurisma. Principalmente se naquele momento a pessoa sentir rigidez na nuca, sentir o pescoço endurecido, né? Porque quando sangra no espaço subaracnoide, que é em volta do cérebro, porque geralmente quando o aneurisma sangra, a grande maioria das vezes ele não sangra dentro do tecido cerebral, né? Não faz um hematoma intraparenquimatoso, que a gente fala, que é um coágulo dentro do cérebro. Ele sangra em volta do cérebro, que é um outro tipo de AVC hemorrágico chamado hemorragia subaracnoide, porque a bolhazinha estoura geralmente fora e sangra em volta do cérebro. E o primeiro sinal que dá é essa dor de cabeça excruciante. Volta por fora da meninge? Entre a meninge e o cérebro. É entre a meninge e o cérebro. Então pode ter sequela, né? Porque o que causa sequela Pode é aquele derramamento que vai levando os neurônios, né? Mas pode ter sequela de qualquer forma, porque pode também sangrar dentro do parênquima cerebral e também, mesmo que sangue só em volta, né, ele pode gerar complicações que pode gerar sequela. Entendi. Mas assim, naquele momento, se a pessoa sentir uma dor de cabeça diferente de tudo que ela já sentiu, muito intensa, que a gente conhece como você falar em trovoada, é muito importante a pessoa procurar um pronto atendimento, principalmente se ela sentir essa sensação de rigidez de nuca. E se ela tomar remédio e passar, ela tem que logo, o mais rápido possível, procurar um neurologista para fazer um exame para afastar principalmente aneurisma cerebral. Né? Entendi. Aproveitando para falar do aneurisma cerebral, né? Aneurisma cerebral, hoje em dia a gente sabe que a frequência tem uma frequência relativamente assim grande, né? Começou a se descobrir que a frequência do aneurisma é bem maior do que se pensava antigamente, porque antigamente não tinha tantos exames para poder identificar. Então só descobria que a pessoa tinha aneurisma quando rompia, né? Hoje em dia, quando a gente tem as angiorressonâncias que identificam os aneurismas, microaneurismas de 3 milímetros, 2 milímetros, 5 milímetros, então a gente já vem se descobrindo que a frequência é muito maior do que se acreditava anteriormente. E não é uma né? sentença de morte, né? E muitas vezes ele é assintomático, quando ele está pequenininho assim. Né? Então, uma coisa importante de fazer é se a pessoa tem histórico na família, esse recado que eu quero deixar aqui. Né? Se a pessoa tem um histórico na família, pai, mãe, irmãos, que já tiveram aneurisma cerebral, mesmo que a pessoa não sinta dor de cabeça, é importante fazer um exame para poder avaliar se tem microaneurisma, se tem aneurisma cerebral. Né? Mas como suspeitar das dores de cabeça, assim, como suspeitar que pode ser alguma coisa mais grave, né? Como eu estava falando, o início da dor de cabeça após 50 anos de idade, uma dor, você fala em trovoada, que é essa dor de cabeça mais forte que a pessoa já sentiu na vida. Quando a dor de cabeça, ela vem acompanhada de sinais focais neurológicos. O que é isso? A pessoa começou a ter dor de cabeça e começa a sentir uma fraqueza no braço, uma dormência no braço, né? Uma alteração de equilíbrio, alteração de coordenação, uma alteração visual, confusão mental, alteração do status neurológico. Né? Então, qualquer sinal neurológico focal associado a dores de cabeça tem que ser feito o exame para afastar doenças, né? Que possam estar tendo um crescimento dentro do crânio, né? No caso, principalmente aí as doenças inflamatórias e neoplásicas, né? Intracranianas cerebrais. Né? As dores de cabeça muito intensas também, que vem com rigidez de nuca e febre, também é aquela questão da meningite, né? Que você estava falando. É muito importante procurar, principalmente se for febre alta, né? E dores de cabeça intensas, com rigidez de nuca. É importante procurar pronto-socorro, né? Para afastar a possibilidade de meningite. E assim, eu quero muito chamar a atenção para isso, para a dor de cabeça causada ou por aneurisma, ou por AVC, ou por meningite, que quando é criança e aquela criança está sob os cuidados de pais, a probabilidade da criança morrer ou não ter o atendimento nas primeiras horas é um pouco mais difícil, porque os pais prontamente levam os filhos para o hospital. Quando você é adulto, que você tem um episódio de meningite, você vai botando remédio, você vai tomando isso, você vai mascarando aquele sintoma até chegar no momento em que pode ser que não tenha mais volta. Porque meningite é muito disso também, é muito de tempo. Quanto mais rápido você for medicado, quanto mais rápido... Claro que a gente tem meningite aí que é, né, severa, eu acho que é a meningocócica, né, que é uma das piores. Mas quando é meningite, de repente você toma um remédio rápido, é atendido imediatamente, tem mais chances de ter uma reversão daquele quadro do que de você desembarcar do mundo, né, doutor Daniel? Com certeza. Né? A meningite, se ela é descoberta a tempo, hábil, todas elas são tratáveis. A meningite é um quadro infeccioso. Você descobrir ela a tempo, trata a bactéria, o germe que está ocasionando aquela infecção, é tratável. Agora acontece muito isso aí que você está falando. As pessoas às vezes ficam mascarando, né, ali, tomando analgésico ali de horário por dias, né? E na hora que vai procurar já está tendo uma complicação do quadro, né?
da Eu digo isso infecção. porque crianças, quando têm asma, os pais... É difícil uma criança morrer de asma. Não vejo assim com muita frequência. Claro que tem casos e casos, né? Mas eu já vi mais adulto morrendo de asma do que criança morrendo de asma. Porque o adulto asmático, ele fica segurando, ele, não vou isso, não vou isso. Quando chega, já está com tudo fechado, não está mais passando nada, aí fica com os beiços roxos, com a ponta dos dedos roxos, e chega lá já no estado crítico. Então, é importante que o adulto peça socorro, para de segurar sintoma. Eu tenho um amigo caríssimo que morreu depois de um sangramento intracraniano. Falei dele aqui, o Lando, que brincava com a ICI, era um dos meus melhores amigos da faculdade, e voltou de Parintins num dia aí com uma dor absurda, foi para casa, não tomou remédio, ou tomou o remédio que tinha lá, mas acabou perdendo o sentido. Quando chegou ao pronto-socorro, ele já estava em óbito. Então, foi um trauma para todos nós, lá os egressos lá da turma de 2001, da Faculdade de Direito lá da Newton Lins, e até hoje a gente não acredita, assim, né? A gente acha que foi um absurdo o que aconteceu com ele, mas ele teve uma dor de cabeça extremamente forte. Pessoas que estavam com ele na hora falaram, vai procurar ajuda, porque... Não, eu sempre tive essa dor de cabeça, só que está muito forte, ele perdeu o sentido. Quando resolveram chamar o pronto-socorro, ele já estava em óbito, infelizmente. Então, eu penso que se tudo que a gente conversou hoje aqui, sobre qualidade de vida, sobre tudo isso, se eu pudesse resumir, me diz uma coisa, a única coisa, teve dor de cabeça, forte, extrema, como disse o doutor Daniel aqui, e trovoada, não é isso? E não espere, busque, vá, não, isso é do cansaço, isso é do estresse, que seja do que for, busque ajuda, porque pode não ser. Pode ser qualquer coisa, inclusive nada, mas pode não ser. Principais recomendações para quem tem enxaqueca, para que a pessoa tenha qualidade de vida. O que a pessoa tem que fazer? Além do tratamento que o senhor falou aí, tudo, buscar um neurologista. O que é mais importante? Sono, atividade física, dieta? Se eu pudesse resumir a resposta dessa pergunta que você me fez, chama-se disciplina. Né? Disciplina. A pessoa com enxaqueca, portadora de enxaqueca, o que ela precisa? Disciplina. Disciplina para se observar, para poder ver quais são os alimentos que ocasionam as crises, para ela poder tirar da dieta dela, porque enquanto ela estiver ingerindo aqueles alimentos, provavelmente não vai ter remédio no mundo que vai controlar. Disciplina para ela ter horário de alimentação. O paciente com enxaqueca tem que se alimentar de 4 em 4 horas. Não é muito, não são alimentações copiosas, mas ela tem que se alimentar de 4 em 4 horas. O jejum prolongado para quem tem enxaqueca, aquela história do jejum intermitente. Deus me livre, eu nem Eu cogito. faço jejum intermitente, mas eu não tenho enxaqueca. Eu gosto de fazer, eu me sinto bem. Mas se eu acordar e não tomar café, acabou minha vida. A pessoa que é portadora de enxaqueca não tem condição de fazer. A mesma coisa do paciente que é epilético, tem portador de epilepsia também não pode. Tem alguns pacientes que não pode fazer isso, não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Porque senão, no caso do paciente enxaquecoso, vai ter crise de enxaqueca, passar de muitas horas sem se alimentar. Passar muito da hora de dormir também, ter uma privação de sono, né? E a questão da sobrecarga, de estresse. A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje, realmente, todo mundo vive num ritmo acelerado, né? Mas a pessoa tem que ter um desconfiômetro, ela tem que saber o momento que chegou naquele ponto ali, ela tem que parar um pouco, né? Tem que fazer um remanejo das atividades diárias dela para ela ter momentos de relaxamento, né? E se ela estiver tendo muito frequente isso aí, estiver percebendo que é por conta dessa questão da sobrecarga, do estresse excessivo, a pessoa buscar essas alternativas, né? Um yoga, uma meditação, mindfulness, aquelas técnicas, né? Técnicas alternativas para alívio do estresse. Porque se a pessoa continuar no mesmo ritmo, com os mesmos hábitos, aí ela vai ter que depender realmente das medicações. E o estresse não causa só dor de cabeça, cortisol causa ganho de peso, contribui para o aumento do colesterol, contribui para uma série de outras patologias que fazem com que você perca completamente a sua qualidade de vida. Exatamente. É insuportável você viver o tempo todo com aquele incômodo na barriga, aquele incômodo no estômago. Não é da dor no estômago, aquela angústia, aquela ansiedade causada por causa do estresse, causada por causa do estilo de vida que a pessoa vive, né? Doutor Daniel, eu esqueci de perguntar alguma coisa do senhor? Acho que não. Perguntei tudo. Acho que de dor de cabeça a gente conversou. De dor de cabeça, bastante. Né? Qualquer coisa a gente marca de novo para falar de novo de outras dores, tá? Com certeza. Vamos falar de neuropatias. Boa.
Falando de neuropatia, meu Deus. Neuropatia em decorrência de quimioterápicos ou neuropatia em decorrência de diabetes, neuropatia em decorrência de tantos fatores que você nem imagina. Obrigada, viu, doutor Daniel? Tá joia. Eu que agradeço, Márcia. Qualquer momento a gente chama o senhor de novo. Fique ligado, hein? Fique esperto. Pode deixar. E pode ser que a gente lhe chame num jejum intermitente. Eu nem cogito acordar e não tomar meu café da manhã, não. Eu fico sem almoço, eu fico sem jantar. Não tô tomando café, já tem semanas. Semanas? Meu Deus. Dá um café para ele. Dá um café para ele agora. Vai tomar. Se eu marcar a entrevista aqui de manhã, vai ter que tomar café com pão com tucumã e queijo coalho. Obrigada, viu? Tá joia, querido. Você que está aí do outro lado, mais uma vez, obrigada por ouvir o Deixa Que Eu Pergunto. Não normalize a dor de cabeça frequente. Ter dor de cabeça frequente não é normal. Não é normal viver estressado. Normal é ter paz, ter tranquilidade, ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida com alegria. Não tem alegria na dor. A pessoa, ela consegue rir, mas ter alegria na dor é muito difícil. Tem que ser muito altruísta para ter alegria na dor. Eu fico alegre com dor às vezes. Eu tô alegre agora, mas estou com dor. Mas não é normal. Busque ajuda, busque seu neurologista. Aqui nos nos comentários você pode fazer suas perguntas, que a gente fala com o Dr. Daniel para tirar suas dúvidas. Você encontra o Dr. Daniel no Instagram, né, Dr. Daniel? @Daniel Chaves Neuro. @Daniel Chaves Neuro, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar também o telefone do Dr. Daniel aqui, para que você possa se consultar e tirar essa dor da sua vida. Tenha uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida em paz. Você já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.